Bom dia, pessoal. Estamos para mais uma live da Bodymetrics. Hoje o tema é Atletas estão imunes ao câncer? Um tema bem legal, hein? Tema bem diferente aí. Poucas vezes a gente escuta falar desse assunto. Vou fixar aqui o tema no comentário. Hoje a gente está fazendo uma live, né, a gente teve problemas técnicos, né? Essa live ela deveria ter acontecido na quinta-feira à noite, mas a gente teve problema de conexão com o Fernando, que é o nosso convidado, né? Especialista, né, em câncer, em atividade física e tratamento, né, contra o câncer, né? Ele vai falar de um tema bem legal hoje, né? Atletas estão imunes ao câncer? É um tema bem legal, né? E acho que pouco debatido, né? A gente pouco escuta falar desse assunto. Eu mesmo com experiência. Olá, Celina, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Felipe. E o Fernando, que é nosso convidado, ele é especialista nesse assunto, pesquisador. Ele vai chegar logo mais aí, eu vou deixar ele dar uma prévia do que ele já estudou, que eu acho bem interessante. Vou trazer ele para dentro aqui. E vamos lá, né? Vamos que vamos para mais uma live. Todas as nossas lives são beneficentes, lembrando disso. Fala, Fernando Fala, Frajácomo. fala, Carlinhos, tudo bem? Tudo bom? Não repara muito na Ótimo. minha carinha, assim, porque ontem a noite foi intensa, cara. Então, Bom, bom demais. e aí? Ô, Fer, Tudo tava ótimo, explicando. cara. Tá me escutando bem hoje? Tá tudo tranquilo? Tô ótimo. Vocês também estão me ouvindo bem? Pessoal, vai sinalizando pra gente aí quem tá escutando. Eu vou dar uma introdução aqui rápida, depois eu vou deixar o Fer falar. O Fer, toda essa intimidade, viu, gente? Porque o Fer é amigão meu de infância, de criança. Somos velhos amigos, não só dele, da família toda, do irmão, do pai. Então, aliás, assim, isso só vai enriquecer a nossa live. Eu acho que vai ser bem legal isso, porque a gente vai conseguir trocar ideia. É, de uma forma mais descontraída. Então, assim, lembrando a todos que todas as nossas lives, elas são beneficentes, então elas são sempre em prol de uma instituição. Mais uma vez, hoje a gente vem fazer a live em prol do Lar São Francisco de Assis, que é um asilo aqui de Araraquara. Então, a ideia do projeto sempre trazemos um profissional de renome aqui, de ponta, para trazer conteúdo, dividir conteúdo com vocês de forma totalmente espontânea, né? E vocês, em troca, se a gente conseguir tocar o coração de um, de dois ou de três, vocês puderem ajudar. Os dados do Lar São Francisco, eles estão aí abaixo, fixados no comentário. Depois a gente deixa no final da live também, nos stories. Então eu queria que o Fer, fala um pouquinho de você, cara, da sua trajetória primeiro, como que você percorreu aí com os estudos, em que momento que você está hoje, para a gente desenrolar depois o nosso tema de hoje. Claro. Bom, primeiro também agradecer novamente ao convite e pedir um pouco de desculpa aí pela tentativa da terça-feira, mas com certeza vai ser uma conversa bem bacana. E eu acho que tem que ser isso mesmo. Não é um tema fácil de se falar, não é um tema que a gente discute em lugar nenhum. E caminhando aí para o câncer ser a principal causa de morte, já é em alguns países mais ricos, mas o Brasil vem caminhando para essa marca e a gente tem que discutir. Na verdade, conhecer um pouco melhor essa doença e saber lidar com ela, saber quais são, na verdade, os grandes fatores de risco. Muitas vezes a gente ouve aí, quando a gente não conhece muito a doença, aí a gente ouve que o chá, a chia ou qualquer outra terapia mágica pode, na verdade, tratar ou curar até uma doença tão desafiadora como essa. Bom, eu não caí nessa história de exercício e câncer de uma hora para outra, acho que foi se como o Carlinhos falou, eu venho de uma família extremamente adepta ao esporte.
ao exercício. E essa sempre foi na verdade, a minha paixão. Eu queria entender, queria estudar um pouquinho sobre isso. E eu me formei em fisioterapia. Naquela época, não se discutia absolutamente nada da possibilidade do exercício ser um potencial terapêutico contra o câncer. Não se falava sobre isso. Isso é recente, né, Fer? Se for Isso ver, é né? muito recente, isso nos países mais ricos, né? Acho que os países que mais desenvolveram, posso citar Austrália e Canadá, são países que realmente estão muito na frente nessa linha. Muito na frente do ponto de vista o seguinte, Carlinhos, imagine que um paciente com um determinado tipo de câncer, vou dar um câncer de próstata, por exemplo, que é bem comum em homens, é o mais comum em homens. Ele chega para a sua sessão de radioterapia, no mesmo andar da radioterapia, ele tem uma academia para ele fazer o exercício antes da radioterapia. Poxa, é. Sim, o que a gente antes tinha uma imagem de pensa num paciente com câncer. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é um paciente extremamente debilitado, é aquele paciente que precisa descansar, é aquele paciente que não tem condições, muitas vezes, de andar no corredor. Só que essa realidade é uma realidade que, na verdade, está ficando para trás, felizmente. E aí a minha história começou um pouco a entender. Eu gostava muito de exercício, e naquela época existia a questão da terapia na reabilitação cardiovascular, que foi aí talvez a grande mãe dessas terapias na tentativa de combinar exercício com doenças crônicas. E não se falava nada em câncer, mas na USP, em Ribeirão, onde eu me formei, havia muito forte a questão da ciência, pesquisa, e eu comecei a trabalhar na minha iniciação científica com modelos. Modelos é quando você trabalha com camundongos ou ratos, modelos experimentais, e aí você estuda uma doença, e depois ela vai para o humano. Muito bem. Nessa época eu comecei a questionar e trabalhar um pouco nessa linha. Foi onde eu fiz o meu mestrado, depois eu fiz o meu doutorado, tentando esclarecer um pouquinho a questão básica nessa história. Primeiro, é seguro, é eficiente, e depois que a gente passa por essas perguntas essenciais, em qualquer terapia, seja ela um remédio, vamos dizer que você quer testar um remédio novo. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é se ele é seguro. É legal Depois esse tema, ele né? Esse tema vai totalmente ao encontro do que elas estão vivendo hoje, né? Senão a gente já estava todo mundo tranquilo com o Covid, né? Já estava todo mundo. Aí vira charlatanismo, né? Aí não dá. Então, assim, demora, e tem que demorar mesmo. Mas aí, felizmente, Carlinhos, nesses últimos 15 a 20 anos, para a gente ter uma ideia, a primeiro guidelines, ou seja, a primeira reconhecimento de uma sociedade internacional forte em câncer, que é o Colégio Americano de Medicina Esportiva, que a gente usa ali para todas as nossas condutas. A primeiro guidelines dele vem em 2009. Então, a gente está falando aí de 11 anos praticamente. Saiu agora uma segunda edição. Então, tudo isso é bem recente. Muito do que a gente vai conversar hoje, do que vocês devem perguntar, tirar dúvidas, a gente está aprendendo. Está aprendendo e está aprendendo muito rápido. Isso é bom. Meu orientador, meu supervisor no Rio, ele trabalha muito com câncer já há um bom tempo e ele fala que a volume de pesquisa em câncer dobra a cada 1 ano e meio. Quer dizer, é um tema que está sendo bem relevante agora. No PubMed, por exemplo, que é uma plataforma que a gente sempre procura coisas novas, coisas relevantes, a cada ano, isso a partir de 2015, 2016, são cerca de 2.000 trabalhos em exercício de câncer por ano. É muita coisa. É bastante coisa. Realmente, porque é um tema bem específico, né? Então, é algo que, por ser tão recente, né, como você falou, ganhou o foco da ciência, né? Então, isso, imagino eu, né,
porque se tratando de algo tão crítico, né, como a gente sabe que é o câncer, imagino eu que os trabalhos devem estar bem promissores, né, porque senão o pessoal teria desistido. Eu acredito que os resultados estão sendo positivos, a princípio, só pelo... Não sei, vamos deixar isso para você falar logo mais, mas eu imagino eu. Sim, É um palpite. com certeza. Acho que o desafio é enorme, mas as vantagens, e aí entrando mais um pouquinho no tema, as vantagens do exercício no câncer, elas são cada vez mais, não é nem recomendado, é muito importante para que esse paciente, tanto em prevenção, que acho que é um ponto importantíssimo, quanto em tratamento. A partir do momento que você foi diagnosticado, você tem também estratégias para se tratar além de um remédio, além de um fármaco, além de uma radioterapia. Claro, elas são fundamentais, elas não vão sair tão cedo de um tratamento tão complexo quanto esse. Eu posso Mas fazer imagine... algumas perguntas enquanto você está colocando... Bora lá. Por exemplo, então, vou começar a entrar no tema já, porque são perguntas que eu acho legal que vêm conforme a sua fala aí. Então, assim, não só como preventivo, mas como tratamento. Então, eu tenho uma primeira pergunta. A gente sabe como é a questão da atividade física. A gente tem toda uma questão de adaptação do sistema como um todo, né? Não algo que você, sedentário hoje, começa a fazer atividade física amanhã e já atinge níveis de intensidade que são considerados, ao menos razoavelmente bons, assim. Então, nesse cenário, entendendo essa questão, esse perfil de pessoa, imagina que a pessoa é sedentária e hoje ela se depara com um diagnóstico e ela se vê nessa situação, estou com câncer. Começa o exercício agora e vai fazer... qual que é essa linha, essa trajetória entre evoluir com o exercício, porque ela é sedentária, ela passaria por algo que uma pessoa saudável também passa por uma evolução, né, de adaptações, mas ela vai ter uma evolução talvez paralela entre a doença e o exercício. Como isso vocês lidam com isso, se essa for uma conduta que realmente seja feita, né? Sim. Algumas das informações, ou alguma da ciência, principalmente da ciência do exercício, ela foi importada para a oncologia. Então, uma palavra que é como se fosse um fundamento da ciência do exercício, que é a progressão. A progressão ela é crítica quando a gente pensa em exercício com um paciente oncológico. O câncer não é uma doença simples, ele é uma doença extremamente heterogênea. Então, por isso que é tão complicado de se tratar. Poxa, por que a gente ainda tem uma terapia, vamos dizer assim, milagrosa, né, em aspas, para tratar o câncer? Isso não vai acontecer, infelizmente. Todos os cânceres eles têm uma certa palavrinha que é a heterogeneidade. Cada tipo de câncer é um. Até no mesmo indivíduo, vamos dizer, câncer de mama, por exemplo, em mulheres. Cada região do câncer da mesma mulher tem características diferentes. Então, às vezes o médico trabalha com uma terapia e a paciente apresenta resistência. Aí ele entra com uma outra terapia, aí a paciente apresenta resistência também. Então o câncer é complexo, ele é heterogêneo. Ponto. Como é que o exercício entraria nesse quesito? Cada vez mais, isso é interessantíssimo, ele tem apresentado evidência mais cedo as iniciais, melhor será. Ou seja, há pesquisas que mostram que quanto mais rápido o médico, junto com o paciente e a sua equipe multiprofissional, começar a orientar esse indivíduo que ele começou um tratamento oncológico, e quanto mais ativo ele for, melhor ele vai tolerar o tratamento, ele pode começar de uma maneira muito mais precoce do que a gente pode imaginar. Ou seja, num cenário ideal, quanto diagnosticou hoje, começou o tratamento, começou também um trabalho de exercício. Esse seria um cenário ideal. Poxa, mas aí cada indivíduo é um. Claro, cada indivíduo é um.
Vamos pensar, por exemplo, nesse tema de hoje, atletas. Atletas que têm um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que ele vai pensar, talvez, é porque eu. Afinal, eu faço tudo o que é recomendado como saudável. Geralmente, atletas têm uma aceitação do câncer bem complicada. A princípio, eles pensam que perderam praticamente a sua capacidade de voltar ao esporte, tem uma autoflagelação do tipo, poxa, eu fiz tudo, o que comigo? Mas esses indivíduos, eles também têm uma famosa reserva. E essa reserva fisiológica vai ajudar muito no tratamento de câncer. Então, essas pessoas que têm uma atividade já, um nível ativo maior, às vezes eles toleram uma intensidade um pouco maior. Mas e aqueles que nunca fizeram exercício, que é a grande maioria em atletas e em pacientes com câncer? Como começar, né? Então tem uma coisa legal aí que você está falando, tem um dado importante. Então, de certa forma, por algum momento, assim, a gente fica claro que atividade física pode, quem pratica pode se beneficiar em ter uma menor incidência da doença. Porque se a grande maioria, ou é porque a grande maioria não faz exercício mesmo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, isso é crítico, né? Isso é importantíssimo. Hoje, nós já sabemos que pelo menos 7 tipos de câncer têm uma redução naqueles indivíduos mais ativos. E são cânceres extremamente comuns. Câncer de mama, câncer de cólon, tanto em homens quanto mulheres, câncer de endométrio em mulheres. Esses foram os 3 primeiros que apareceram na lista, isso em ordem crescente de volume de evidências. Ou seja, várias pesquisas já têm um nível ótimo de evidência de que pacientes mais ativos, ou seja, aqueles que têm um hábito de praticar atividade física ao longo da vida, têm um risco menor de desenvolver alguns tipos de câncer. Esses 3 que eu citei são os que têm maior volume de evidência. Em cólon, por exemplo, coloretal, câncer de intestino, que está ligado também a outros fatores, tá? A dieta, principalmente, é um fator importante no câncer de cólon. Esses pacientes mais ativos, eles têm um risco de até 30% menor de desenvolver um câncer. Poxa, imagine se alguém virasse para você e falasse assim, olha, a sua escolha de fazer exercício te garante, te oferece 30% menor de risco de desenvolver um câncer. Quem não começaria? Sim. E pensando até no pós-diagnóstico, pensando numa fase mais de sobrevida, né, o que a gente fala. Foi diagnosticado, será que eu tenho um risco menor de morte se eu for mais ativo? E aí também a ciência é bastante interessante, bastante promissora nesse sentido. Nunca é tarde para começar. Acho que essa é uma frase que sempre aparece nos artigos, né? Nunca é tarde para começar. Mesmo após um diagnóstico, você tem uma redução de risco de mortalidade. Já aconteceu o câncer. Agora você tem um caminho para seguir, e esse caminho terapêutico, ele não é simples, não é simples. Muitas vezes a gente combina fármacos, quimioterápicos, imunoterápicos, radioterapia, cirurgia. Cara, não é para qualquer um. Isso é uma coisa que, assim, apesar de o tema ter no tema a gente está colocando aí atletas, né? Que é algo que eu teria familiaridade, né? Por conta do meu histórico profissional e etc. Quando colocou a palavra câncer aí no meio, eu já estou num cenário totalmente obscuro, então eu não tenho conhecimento nem propriedade para falar. Então, assim, é algo que eu desconheço mesmo, então por isso tantas perguntas que eu tenho que fazer, assim, até porque é curiosidade minha. Por ser algo que a gente conhece muitas vezes, no meu caso, porque eu não tenho histórico na família, então eu conheço de longe ainda, né? Conheço das pessoas, fulano está passando por isso, etc. Quando essas informações chegam, me parece não, né? O tratamento é extremamente agressivo, né? A quimioterapia, a rádio, a pessoa sofre muito, né? Algumas, pelo menos, eu imagino, ou todas, não sei. Como fazer exercício nesse cenário, Fer? Como que a pessoa
consegue? É possível? Ou existe, não, ó, você vai entrar por uma sessão X de quimioterapia, você vai passar mal, etc. E depois de amanhã você vem para academia. Eu não sei, como que funciona isso na prática? Eu acho que o que determina, a gente está aprendendo quando começar. Existe uma determinação ou uma recomendação, quanto antes melhor. Isso é interessante. Até na cardiologia isso começou assim. O paciente que infartava, às vezes ficava dias na cama até começar a reabilitação. Hoje não. Hoje, quanto antes ele começar, melhor. E às vezes até 24 horas depois já começa. Mas como começar e para qual paciente a gente entender? Aí vem um pouquinho da tal da medicina personalizada ou da atividade personalizada. Cada paciente vai ter uma tolerância ao exercício, ao esforço. E essa tolerância, ela é extremamente dependente da terapia com a qual você for aplicar. Imagine, né? A gente falou de alguns, né? Quimioterapia, radioterapia, mas nem todos os cânceres vão para todas essas opções. Um diagnóstico mais precoce, muitas vezes a cirurgia resolve. Então, só na cirurgia, você consegue pensar num programa de tratamento, de exercício, mais agressivo, ou seja, você começar a trabalhar com intensidades mais cedo. Mas vamos pensar num cenário um pouco mais complexo. Vamos pensar num paciente, por exemplo, um câncer de esôfago, com um fator de risco de álcool, tabaco. Esse paciente, muitas vezes, ele já não tem o hábito de praticar exercício. E a terapia para ele, a terapia ouro para ele, o médico vai falar para ele, olha, você tem uma terapia que chamam de neoadjuvância, ou seja, antes da cirurgia, já entra com quimioterápico, para preparar ele para a cirurgia. Muito bem. Aí depois o paciente vai à cirurgia e depois continua com quimioterapia e radioterapia. Como atuar nesse paciente? Muitas vezes, para esse paciente, uma caminhada no corredor, durante o tratamento, ele pode atingir níveis aí próximo ao máximo dele. Mas é o que ele tolera. O que ele tolera é para onde eu devo começar. Muitas vezes é exercício no leito. Eu devo, para alguns pacientes, isso já chega próximo ao máximo, ou próximo ao tolerável para ele. Então, o profissional que queira trabalhar nessa área, e acho uma área extremamente carente de profissionais, ele vai sempre trocar esse feedback com aquele paciente que ele está trabalhando. Histórico dele, tolerância ao esforço, tipo de tratamento. Tem alguns tratamentos, Carlinhos, que são mais tóxicos do que outros. Alguns tratamentos são cardiotóxicos, alguns tratamentos são miotóxicos. Você acaba perdendo músculo. Músculo dá trabalho para manter, não dá não? Sim. Quantos alunos você teve na experiência Sim. de tentar manter um músculo adequado? E ele é fundamental para o seu tratamento. O músculo tem essa capacidade de metabolizar bastante essas drogas que o paciente com câncer vai ingerir. E o músculo ele é extremamente sensível à inatividade. Quanto menos você fizer, rapidamente ele perde. Tem doenças relacionadas a isso, a sarcopenia avançada, não só a sarcopenia pela idade, tem a caquexia também, que são outros pontos que a gente pode falar depois. Mas é isso. Quanto mais cedo, melhor, bacana. E depende bastante do esforço e da tolerância que você for aplicar. Quer dizer, então é totalmente individualizado, né? Porque cada indivíduo vai tolerar algum tipo de esforço ou algum tipo de estímulo, né? No caso, né? Sim. E aí, assim, como a gente tá... É legal porque esse tema ele fica meio confuso, né, pra gente, porque a gente colocou atletas, né? E atleta a gente tá lá em outro nível. Sim. Só que a gente tá falando de exercício, né? Porque parece que é mais na nossa realidade aí da grande maioria das pessoas, né? Então, acho que é um tema que a gente vai ter que ter umas 3 lives para fazer o tema inteiro. Mas assim, como atleta, Fer, existe eu vou muito na questão da mente, assim, se você falou bastante assim, o atleta ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar isso, né? E vamos lá, vai. Ainda como amadores, né? Fomos atletas, né? Tanto eu quanto você. E a gente
só de parar para pensar, pelo menos eu nessa situação, eu não sei como eu reagiria num eventual diagnóstico como esse. Eu imagino que muitos atletas, é real isso? São informações que eu estou perguntando porque eu acho bem interessante. É possível que um cara que é atleta, lógico, ele vai ter tudo que é de melhor para ele poder superar, ele está mais preparado, como você falou, ele tem uma janela aí ao favor dele. Mas existem atletas que, nesse momento do diagnóstico, a cabeça põe o cara numa depressão tão profunda e que ele não vai fazer o exercício agora, porque para ele acabou, vamos dizer. Você entendeu o que eu quero dizer? A parte mental do cara pode acabar com ele, mesmo ele tendo sido atleta todo o tempo? Olha, eu acho que esse ponto é fundamental. Mesmo ele sendo atleta, o atleta ele é um personagem resiliente, né, por natureza. Mas o diagnóstico de câncer, muitas vezes, mesmo para um indivíduo ativo, primeiro que ele vai se culpar, claramente. Porque eu, né? Afinal, eu fiz todas as recomendações. Então, eu acho que é uma negação de princípio. O segundo, talvez, caminho para esse atleta é buscar, e outra também, o atleta ele tem um ambiente, ele convive muito próximo. O grupo de WhatsApp dele e tal. Então, isso pode acabar gerando também, vamos dizer assim, pseudociência, né? Toma isso, toma aquilo, ouvi fulano que tomou e melhorou. Então, eu acho que nesse momento, extremamente sensível de um diagnóstico de câncer para um atleta, o que ele deve pensar? Exemplos positivos, e eu acho que temos alguns. O esporte que eu acompanho, aí, a natação, né, tem alguns exemplos interessantíssimos. Tem um nadador olímpico, então a gente está falando do auge, do extremo da performance humana, um nadador olímpico americano, o nome dele é Eric Chantot. Depois pode dar uma procurada no Google. Ele foi um nadador de peito na Olimpíada de 2008, 2012, descobriu câncer de próstata, nesse ciclo olímpico, mas ele competiu. Ele competiu e integrou a seleção do revezamento 4x100 medley. Então, qual que é a sua motivação? Quando você tem um diagnóstico de câncer, e essa é uma frase que ele mesmo falou, esse nadador, ele falou assim, você tem câncer, o câncer não tem você. Começa a trabalhar um pouquinho a questão do empoderamento, né? Eu tenho esse câncer e eu vou tratar esse câncer e o câncer não vai me vencer. A competição muda. Muda de uma prova na qual você se prepara para uma batalha com a vida. E aí você acaba sendo uma pessoa extremamente dedicada. A gente vê, Carlinhos, mesmo naqueles indivíduos que nunca fizeram exercício na vida, eu vou te dar um exemplo de uma pesquisa que a gente tem feito no INCA, em mulheres com câncer de endométrio. Câncer de endométrio, obesidade é o principal fator de risco. Aumenta quase 6 vezes. No Brasil vem aumentando bastante essa questão da epidemiologia de câncer de endométrio. O que a gente tem que recomendar para essas mulheres? Primeiro, uma orientação nutricional. E aí a equipe da nutrição é fundamental nessa questão de reeducação do que esses pacientes vinham comer. E a questão da orientação da atividade física. Muitas acabam se surpreendendo de subir escada. Eu não conseguia subir escada, mas agora você falou que é importante, eu estou conseguindo. Outras conseguem dar a volta no quarteirão. Talvez seja o máximo de rendimento atlético que ela já teve. Então, para um atleta, a gente tem que seguir alguns exemplos. O Eric Chantot é um deles. Tem agora um atleta, o Nathan Andre, que também é um nadador, foi diagnosticado com câncer de testículo. Câncer de testículo, ele é muito presente em jovens. Então, muitos atletas jovens, né, a maioria do seu nível ou do seu pico de performance atlética está entre 20 e 30 anos, essa é uma faixa extremamente rara de ter câncer. Extremamente. Tanto em homens quanto em mulheres. E, geralmente, os cânceres que aparecem nessa idade, em homens, testículo talvez seja um dos mais incidentes. Então, talvez o exemplo máximo aí foi o Lance Armstrong. Câncer de testículo. Só o câncer de testículo dele,
no momento do diagnóstico, ele já estava com metástase. Então, isso muda um pouquinho também o tratamento, Carlinhos. Se esse paciente apresenta metástase, aí a recomendação e a aplicação do exercício é um pouco mais cuidadosa. Por quê? Porque a gente ainda não sabe muito bem qual é o efeito de uma sessão de exercício no indivíduo com metástases. Pode ser algo mais recente ainda, assim, algo que ainda vai ser estudado. É um campo cinza. Tá. Tem modelos experimentais, mas não são muito eficientes, então a gente, nessa sua avaliação inicial, como a gente comentou, né, o tratamento dele é ABC, ele já tem um histórico de atividade física, mas ele tem metástase. Então para onde eu começo? Então, a parte da orientação, deve fazer, mas com mais cuidado, com retorno ao médico mais frequente. Então, isso... Deixa eu te perguntar algo que eu acho que é bem interessante, né, pra gente. Você sempre estava falando a gente está falando sempre em duas escalas, né? Então, o pessoal entender, a gente tá falando de atletas, né? E a questão de estar imune ao câncer, mas a gente também está sempre voltando no degrau inicial da pessoa fazer o exercício como ferramenta para auxiliar no tratamento. Pensando assim, né, exercício. Qual exercício, Fer? Existem estudos que dizem as melhores atividades, acho que isso é o que a gente não falou ainda. A melhor atividade física, o que é? Vai ser atividade aquática, vai ser corrida, isso pensando, lógico, nesse pessoal mais avançado na capacidade de performance. Não do pessoal que subiu uma escada ou dá a volta no quarteirão já é a performance máxima, porque aí ele não entra nessa pergunta. Mas o cara que já é atleta, ele segue fazendo o mesmo esporte que ele fazia já ou não? Não, agora você para, o exercício seu é esse, é uma terapia, existe um protocolo, como que funciona isso? Poxa, que pergunta interessante. Imagine se a gente conseguisse entregar a um paciente com câncer um case específico para ele do melhor exercício possível para esse indivíduo. Acho que seria assim, é o máximo da individualização, né? Mas eu vou te falar o que existe hoje, né, em ciência. Hoje, a recomendação do Colégio Americano é que esses pacientes com câncer entrem num programa de atividade que cumpram 150 minutos, 2 horas e meia, 30 minutos por dia, até 300 minutos, ou até 1 hora por dia. Essa atividade deve ser multi-estímulos, então ela combina exercício aeróbio, caminhada, ou para quem tem um pouco mais de funcionamento, ciclismo, natação, corrida, combinada ao exercício resistido, que também é fundamental, a gente falou um pouquinho da importância do músculo esquelético, e o músculo esquelético ele é muito mais sensível à atividade de força, e também trabalhos de mobilidade e condicionamento. Isso vem também um pouquinho naquele ponto, poxa, cada paciente é um, e cada tumor é um. Tumores de mama, por exemplo, as pacientes com cirurgia de câncer de mama, elas retiram músculo, elas retiram gânglios linfáticos, uma série de estruturas que vai prejudicar o ombro dessa paciente. Poxa, se ela for uma tenista e ela precisa de mobilidade no ombro para jogar, então uma limitação técnica de um esporte. O que a ciência fala? Aeróbios, resistidos e mobilidade. Mas se você tem, por exemplo, um indivíduo que gostava de correr e ele foi diagnosticado com câncer de próstata, o que acontece? Uma sequela do tratamento é esse paciente tem incontinência urinária. Então a corrida para ele acaba sendo um pouquinho complicada, desconfortável. Ele está impedido de correr? Não, ele não está impedido de correr. Ele tem uma adaptação a ser feita em decorrência do tratamento dele. Então, qual é o melhor esporte? Acho que eu resumiria isso ao seguinte caminho. Primeiro, deve ser prazeroso. Cara, o que você gosta de fazer? O que te dá prazer de fazer? Você gosta de escalar, por exemplo? Você gosta de correr? Você gosta de teatro? Esse é o seu objetivo? Vamos correr atrás desse objetivo. Segundo, ele tem que ser progressivo. Tem que ser progressivo porque muitas vezes o câncer, o tratamento do câncer,
ele vai te dar uma sensação de fadiga lá no meio do tratamento. Não é no começo do tratamento. Às vezes ele pode começar uma sessão de quimioterapia e no dia seguinte na academia, tá super bem. Parece que ele não tem câncer. Só que esse acúmulo de dose acaba afetando. E uma das principais queixas dos pacientes com câncer é a fadiga, é o cansaço. Então, e também é uma dica para quem for trabalhar nessa área, dosar bastante a questão do intervalo de repouso. Às vezes ele tolera mais a sessão do que 30 minutos seguidos. Ou 40, faz 40 minutos de esteira, bicicleta aí. Às vezes ele não aguenta. E é engraçado, Carlinhos, essa ciência ela tem caminhado a passos bem largos, né? Por exemplo, o HIIT, que é famoso aí nesses últimos anos. Há trabalhos com HIIT em paciente oncológico, com intensidades altas, só que duração baixa. Então ele tolera. Mesmo sendo intensidades altas, a duração é baixa e o intervalo de repouso às vezes é alto. Então, você dá um estímulo intenso, esse estímulo intenso é tolerável, aí você tem um intervalo menor, um tempo de repouso, e aí você dá outro estímulo. Ou seja, fazendo esse tipo de estímulo alto, repouso, alto, repouso. Ou seja, a gente vai ter cada vez mais a ciência do exercício, né, a ciência pesada do exercício, mais próxima à área da oncologia. E eu acho que o meu papel ali, a minha vontade é tentar fazer essa conexão, esse mundo que tem que começar a conversar. Porque legal é que, assim, como a minha área sempre foi a área do exercício, me parece que, pelo seu último fala agora que você teve, que não tem muita diferença, né? Do indivíduo com câncer para um indivíduo saudável. Assim, a princípio, o exercício ser inserido tem que ter a mesma progressão que a gente deveria ter, tem que trabalhar todas as capacidades, pelo que você falou, de capacidade de força, cardio, flexibilidade. Ele não é por enquanto, assim, né, não tem algo mirabolante diferente de um indivíduo normal. E fazer com que esse indivíduo se adapte a esses estímulos de forma personalizada, seguindo todo o protocolo que pode ser, que é muito individualizado de acordo com a doença que ele apresenta ainda, né? Então, se é um câncer de mama, vai ter cuidados específicos, se é um câncer no testículo, outros, e assim, não foge muito, né, Fer, do olhar que a gente tem que ter com um indivíduo saudável também, né? Você não sai... Muitas vezes o indivíduo ele é saudável, como você também... Você é fisioterapeuta, então assim, o cara pode ser saudável, mas ele também pode apresentar um problema articular no ombro, e você não vai treinar ele como você treina o cara que não tem um problema no ombro. Então ele também o outro tem um problema no joelho. Então assim, mas acho que o meu entendimento, né, até agora é que a atividade física ela é muito benéfica, né? E os cuidados são totalmente personalizados para aquele indivíduo e isso é legal, né? Porque, na verdade, cada vez mais a gente vai ter que entender que cada indivíduo é único, né? E ele precisa dessa atenção dessa maneira, né? Da individualidade de cada um mesmo, né? Eu acho que o caminho... Tem uma pergunta... Eu interrompi aqui, que ficou bem para trás. Eu acho que tinha uma pergunta aqui, ó. Você estava falando de prevenção, que senão a gente não responde aqui as perguntas. Tá, vamos lá. Essa questão da prevenção reflete também em cânceres hereditários? Me perguntaram aqui pra gente. Acho que a atividade, talvez, eu não sei, a atividade física, ela entraria nesse quesito de prevenção de cânceres hereditários? Bom, cânceres hereditários, né? Basicamente, eles respondem de 5 a 10% dos cânceres, muitas vezes da idade mais jovem. E como que o exercício entra nesse critério? Há uma prevenção igual aos tumores relacionados aos fatores ambientais, como a gente comentou, dieta, o tabaco, que é o principal fator de risco em câncer modificável, né? O primeiro é a idade, mas
não modificável, os tumores de base genética, de origem genética, os tumores hereditários, aonde que a ciência tem trabalhado em exercício, principalmente no pós-diagnóstico, ou seja, na terapia. Em parte preventiva, as evidências ainda são muito pequenas de que ele poderia reverter ou atrasar um diagnóstico de um tumor com base genética mais forte. Então a gente ainda não sabe muito bem se ele teria esse poder de atrasar ou de diminuir a incidência, mas o que a gente sabe em tumores hereditários, principalmente, tumores hereditários, esses pacientes têm um conhecimento ou um acompanhamento médico mais próximo, então ele é um pouco mais, vamos dizer assim, ciente da sua saúde, e no pós-tratamento, com certeza, no pós-tratamento, mesmo os tumores com base genética, eles serão beneficiados por um programa de atividade física. Seja na tolerância ao tratamento, seja na manutenção da sua capacidade física, ou seja também na sua capacidade mental de lidar com uma doença tão complexa. Mas a base genética mesmo do câncer, em prevenção, a gente ainda não sabe muito. Pelo menos ainda não tem evidência de que ele pode reverter esse quadro. Entendi. Fer, por que é tão difícil de tratar essa doença, cara? Porque é por conta dessa... de ela ser tão... como você falou, heterogênea, né? Heterogeneidade da doença, é isso? Esse talvez seja um grande desafio e o que limita bastante. Por isso que a gente tem tantos remédios ou tantas abordagens terapêuticas em câncer. Por que uma só não resolveria, né? Porque, poxa, um fármaco daria o tratamento adequado. Seria o cenário ideal, né? Seria um cenário, poxa, quem não gostaria? Só que o tumor, ele tem essa característica, né? O tumor, basicamente, o que é um câncer, né? O câncer, algo deu errado dentro do seu ciclo celular, e esse algo que deu errado, ele conseguiu certas vantagens proliferativas e começou a crescer. De maneira bem resumida, é mais ou menos isso que está acontecendo. Só que nessa fase de crescimento, ele vai ter vários desafios a crescer. Primeiro que o sistema imune, se a gente for um indivíduo imunocompetente, vai tentar reconhecer esse ser estranho, vai tentar combater. Para isso, ele aprendeu a desenvolver resistência ao próprio ataque imune. Esse é um ponto. Outro ponto, como é que ele vai sobreviver sem energia? Então, ele também desenvolveu características para usar a glicose de uma maneira muito mais eficiente do que nossas células aeróbias, que tem toda uma cascata lá para a gente produzir vias aeróbias, 38 ATPs. Câncer também faz isso, mas ele quer muitas vezes rápido, ele tem que ser rápido, porque ele tem que proliferar muito rápido. Muito dos desejos de um câncer maligno é falar o que a gente comentou ali, né, que é a metástase. Esse é um cenário um pouco bem mais complicado, e para ele chegar nesse ponto, ele tem que desenvolver várias habilidades para lidar ali com um ambiente bem nocivo, o próprio nosso corpo. E aí, as terapias que tentam investigar ou combater um determinado fator que está lá estimulando o câncer, o início das terapias, Carlinhos, da parte da terapia, ele veio das leucemias, são tumores líquidos, tumores que acontecem no sangue. E esses tumores que acontecem no sangue têm uma taxa proliferativa astronômica. E o que acontece? Bom, se ele prolifera muito, vamos matar muito. Então, as primeiras terapias eram bem citotóxicas. E aí que vinha queda de cabelo, mucosa, todas essas células que proliferam rápido também sofriam. Bom, viram o seguinte, nem todos os tumores proliferam igual uma leucemia. O câncer de próstata, por exemplo, que é o mais incidente em homem, poxa, são décadas para você ser sintomático para um câncer de próstata. Cresce rápido, cresce bem devagarzinho. Então, esses tumores, por exemplo, não se beneficiam de terapias tóxicas, citotóxicas. Eles se beneficiam de outra, que são os anti-hormonais, que também é um outro problema do ponto de vista de efeitos secundários. Nós precisamos de hormônios para manter nosso músculo adequado, para manter a nossa energia, para manter a nossa
nosso tecido esquelético funcionar. A terapia adequada para a próstata, por exemplo, é fazer o quê? Inibir receptores hormonais, testosterona. Consequência, perda de massa muscular, perda de massa óssea. Então, olha como é complexo, né? Por que é tão difícil tratar, voltando à sua pergunta? São estruturas extremamente desenvolvidas, que precisam ter vantagem, porque senão ele não cresce, precisam se esconder de sistema imune, precisam ser eficientes em termos energéticos. Então, as terapias, elas tentam morder de todos os lados. Ó, vou tentar morder a energia dele aqui. Vou tentar morder a proliferação dele aqui. E aí, cara, olha que interessante. Existe uma terapia sistêmica responsável por tentar atuar de várias formas. É o exercício. Eu acho que é bem isso, porque ele vai trabalhar em toda essa questão, né, da parte musculoesquelética, ele vai fazer um trabalho mais completo nesse sentido, né? Porque pelo que você falou, as outras terapias, elas, lógico que elas vão ter que ser necessárias, né? Mas sempre tem o ônus e o bônus, né? Então ela ajuda de um lado, arrebenta do outro, né? Então ela cobra o preço. E o exercício, de certa forma, ele trabalha no sistema como um todo de forma positiva, né? Então, assim, ele é bem legal. Fer, deixa eu ver o que tem de pergunta aqui pra gente. Aqui, ó. Tem 2 perguntinhas aqui. Acho que uma você já respondeu, que o nível de atividade física indicado está relacionado ao histórico de atividade física do paciente ou apenas a situação atual dele, que faz tempo que essa pergunta já veio. A atividade física seria aliada também para crianças no tratamento oncológico? Tem essa pergunta. Tá, vou tentar responder. Só voltando um pouco à pergunta anterior, o que acontece, às vezes, você pode ter um nível de atividade muito alto, você pode ser um atleta de alto rendimento. No câncer, ou como qualquer indivíduo, o seu nível de atividade, o seu nível de condicionamento cai bastante, principalmente no pós-cirúrgico. Então, eu já vi alguns vídeos, mesmo do Lance Armstrong, que já estava na crescente de atividade dele, ele não conseguia andar no corredor. E o cara, né? 3 semanas de atividade de 4, 5 horas. Tá aí, são dos maiores desafios aí, são os tours, né? Então, mesmo para esse indivíduo extremamente condicionado, às vezes andar no corredor para ele era o máximo. Só que ele vai melhorando, felizmente. Para o indivíduo também normal, ou não ativo, essa queda acontece, mas a retomada é mais lenta. Muito bem. Então, passando para um pouco da segunda questão, que são os tumores pediátricos e exercício. Essa é uma literatura também começando a aparecer. E o que acontece? Os trabalhos com crianças, e aí é esporte mesmo, porque você oferece à criança, isso acontece, e os benefícios são impressionantes, porque vamos lembrar que na infância é onde você vai começar a ter o pico da densidade óssea. Então, atividades de impacto ali são importantes para esse indivíduo não ter osteoporose com 40 anos. E algumas terapias também na infância são bastante tóxicas. Por exemplo, radioterapia cranial, no caso de possível metástase cerebral, isso tudo afeta o pico de densidade óssea. Muito bem. Então, voltando àquela máxima de quanto antes melhor, as crianças são também inseridas em programas de atividade. Mas como programa de atividade? 30 minutos numa bicicleta para uma criança, ele não vai aceitar, não vai querer. Então, há atividades bastante lúdicas, mesmo no ambiente hospitalar. Ou seja, circuitos com essas crianças, mesmo em tratamento. Atividades de subir e descer escada, degraus, atividades com bola, atividades de game, que ele tem que se mexer. Então, isso já acontece e tem benefícios tanto na terapia, porque muitos dos pacientes não fazem exercício durante a tratamento,
é a questão da náusea, enjoo. Muitas das terapias oferecem esse efeito colateral. Então você tem que balizar um pouquinho, né, essa questão. Algumas atividades muitas vezes não são muito toleradas, quando atividade você mexe bastante com equilíbrio, às vezes eles não toleram. Mas atividades que você vai progredindo, dependendo do dia que ele fez, você tem um leque de opções para trabalhar com essas crianças. Os benefícios são enormes, principalmente para a manutenção do condicionamento dessa criança, para ele voltar mais rápido à sua vida normal, para ele voltar mais rápido à escola, ou para ele voltar mais rápido ao esporte. Ele pode estar começando a fazer alguma coisa ali naquele momento. Então é extremamente adequado, só tem que balizar um pouquinho do tipo de estímulo que você vai dar. Às vezes ele pode não gostar. Ô Fer, você fala... Uma pergunta agora... Vamos falar de saúde pública, né? Fala de Brasil agora. Você fala muito desse cenário. A criança ela vai ter atividade lúdica, vai ser criado o circuito. Eu já imagino que tem que ter uma equipe multidisciplinar envolvida nesse processo, que tem que ter uma estrutura adequada. A gente visualiza você falando, a gente imagina um cenário. Como é isso na realidade nossa do Brasil? Isso é uma realidade? Ou você está falando para a gente totalmente no cenário de pesquisa ainda, que é algo que você vivencia, que você é pesquisador, faz estudos? Isso, na outra ponta, na ponta do indivíduo lá com problema, indo buscar terapia no hospital, isso existe no Brasil de forma bem já colocada ou ainda não? Como que é? Isso ainda é muito pontual. No Brasil ainda está bastante relacionado a hospitais, principalmente hospitais que fazem pesquisa, hospitais de câncer que fazem pesquisa. O Brasil está começando a realizar alguns que eles chamam de clinical trials, né, que é você oferecer a possibilidade de exercício aos pacientes. Existem alguns programas em São Paulo, no ICESP tem um programa de atividade física bacana, mas que não é adequado para todo mundo. Isso ainda está muito ligado a centros hospitalares. Como é que a gente vai mudar isso, né? A primeira coisa é isso que a gente está fazendo aqui, informação. Se as pessoas que estão nos ouvindo agora e tiver algum parente ou até uma história pessoal com câncer, poxa, por que não perguntar ao médico na próxima visita, eu devo fazer atividade física? Eu ouvi falar que é importante. Como fazer? Eu tenho essa liberação? Então isso é importante. Começar a cobrar da equipe, do médico, que tem um papel importante nessa orientação inicial, de que a atividade física é importante. Os médicos, muitos reconhecem já o papel combinado, né, da sua terapia, da terapia oncológica, com uma terapia associada ao exercício. Ele vê benefício nisso ao paciente. Então, bacana. Então, cobrar isso da equipe, acho que isso é um ponto. O outro ponto que vai começar a despontar, Carlinhos, que é a formação dos profissionais em trabalhar nessa área. Ainda pouquíssimos cursos nessa área. Para quem tem a vontade de trabalhar, ainda está muito ligado à pesquisa. Então, ele vai ter que entrar no ambiente de pesquisa para depois voltar para a população, para uma academia, por exemplo. Porque muitas vezes esse paciente não foi adequado a um programa de pesquisa, mas ele está na academia. E ele está ouvindo a nossa live, que é importante. Então, ele vai perguntar para o profissional de educação física, ou para o fisioterapeuta, dependendo da etapa com que ele está, se a atividade física para ele é importante, que ele teve câncer. Então o profissional vai ter que trabalhar com essa população, e cada vez mais. Eu lembro, né, uma frase também importante que aparece nesse caminho é o seguinte: câncer já não é mais uma sentença de morte. São raros os tumores que, por exemplo, a gente tem aí num nível de sobrevida. As pesquisas são 5 anos, tá? Passando ali de 73% da população vai viver mais que 5 anos. Então, um paciente com câncer hoje é um paciente diabético amanhã. Um paciente que teve um infarto, um paciente cardiopata. Então, esse cenário vai mudando, mas ainda é pontual. E eu clamo
muito para isso que saia desses centros hospitalares importantes, mas que eles começam a permear um pouquinho a comunidade. Aquele cara que está na ponta, aquele indivíduo que vai procurar uma academia, vai procurar um clube. O que ele vai fazer, né? Vai embora? Tá. Ô Fer, a gente tá voando o tempo, né? Voou, na verdade, né? O pessoal tá colocando 5 minutos. É que a 5 live, minutos. a live, quando dá 1 hora, o Instagram derruba a gente, né? A gente não consegue seguir mais de 1 hora. Então, eu não podia deixar de perguntar, óbvio, né? Tem que puxar um pouquinho esse assunto relacionado ao Body Metrics, né? Ao ultrassom, até porque eu queria saber a sua opinião sobre isso. Nós estamos hoje com a tecnologia inserida e também é algo na área da pesquisa, né, que é algo extremamente novo. Existem vários hospitais, depois eu posso puxar para você todos os locais onde estão utilizando na área de oncologia o ultrassom como ferramenta. Aqui nós estamos no IBCC, em São Paulo. Recentemente, agora a gente fez reunião o pessoal do HC de São Paulo, da área de oncologia. E por quê? Eles estão, alguns locais já estão há até mais de 1 ano já utilizando o Body Metrics como ferramenta para monitoramento de músculo, espessura muscular, né, da questão da sarcopenia nesse quadro. E por conta do Body Metrics ter uma atuação única, né, poder a gente visualizar de forma muito rápida, né, as estruturas de espessura de músculo, espessura de gordura. E qual que é o objetivo disso? O objetivo reportado pelos profissionais é que essa espessura muscular, né, a massa muscular, ela é extremamente importante para a sobrevida do paciente, para que ele possa ter mais qualidade. Isso tudo você já falou na live, né? Já ficou claro para a gente. Como que você vê a questão dessas tecnologias no auxílio, né? É mais uma evolução, né? Porque até hoje o pessoal estava trabalhando em hospitais tudo com fita métrica para ver espessura, perimetria, né? Isso é outra coisa que a gente está chegando para, de repente, auxiliar, né? Eu fico contente também com essa ideia. Parece que é bem promissor, já viu? Depois eu vou puxar esses artigos para te enviar, porque tem muito a ver com exercício também, né? Sim, sim. Não, eu sou bastante entusiasta dessa questão da avaliação do músculo esquelético como fator prognóstico. A gente está melhorando bastante nessa área. Lá onde eu trabalho no INCA, a gente tem um trabalho com um grupo de nutricionistas tentando entender melhor a questão da qualidade muscular, que é fundamental. Antes a gente só não pode pensar em peso e altura ou perimetria. Acho que isso ficou, ainda mais em oncologia. Então a gente está melhorando bastante essa questão. A gente, felizmente, tem uma estrutura. Isso para hospitais mais. Hospitais com atendimento maior, hospitais que, por exemplo, tem uma tomografia disponível. Então, os estudos têm mostrando que, poxa, quanto melhor o seu músculo, e aí vamos melhorar um pouquinho se melhora o seu músculo, né? O melhor o seu músculo é menos infiltrado de gordura, mais qualidade de fibra. Isso gera um impacto muito positivo na tolerância à terapia, que é maior. Sobrevida, claro, isso tem impactado diretamente. Então, eu acho que quanto mais cedo essas ferramentas, como o Body Metrics, puder chegar ao paciente, eu vejo um cenário assim, diagnóstico, avaliação funcional, mas avaliação funcional completa. Sim. Só uma avaliação, por exemplo, que a gente usa muito, que é o Performance Status. 2, 3, 1. Quanto melhor, mais baixo, né? Quanto pior, mais alto. Isso, infelizmente, é passível de subjetividade. A gente precisa de métricas, a gente precisa de dados do tipo, olha, o seu músculo precisa de uma intervenção, e aí esse paciente vai, vamos dizer assim, né? Ele vai para casa com uma informação muito mais completa de, olha, eu estou assim agora, Fer, e eu preciso chegar nesse ponto. Eu acho que se você tiver um tempinho para retornar para a live, se o pessoal quiser continuar seguindo, nós vão derrubar a gente, falta 15 segundos. Tá. Eu acho que esse tema que está entrando é bem legal, até porque tem a ver com
com os nossos seguidores aqui da Body Metrics Show. Brasil. E a gente volta. Entra aí de novo para a gente finalizar, mais 5 minutinhos. Vamos lá, vamos continuar rapidinho aqui que o assunto está ficando interessante aqui. E vamos falar um pouco agora do como o Body Metrics pode contribuir na terapia. Fala, Fer, estamos de volta aqui. Estamos de volta. Vamos finalizar aqui o assunto. Porque... Segundo tempo. Segundo tempo. O pessoal está acompanhando a gente, todo mundo já está entrando aí novamente, já estão com o pessoal retornando. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal entrar novamente. Esse é um assunto interessante, porque agora tem que... Não teria como não puxar um pouco a sardinha para o Body Metrics, né? Mas, na verdade, não por isso. É porque, realmente, eu fico contente, né, Fer? Você que sabe da nossa história, da minha história, de eu poder estar à frente, né, de uma tecnologia que realmente está fazendo a diferença em várias áreas. Por quê? Por conta da simplicidade que a forma, e do custo, baixo custo, né, cara? Então, é algo que veio realmente para mudar essa questão de trazer uma avaliação de composição corporal mais assertiva, precisa, cientificamente comprovada, de baixo custo e que traz um olhar totalmente diferente para o profissional, né? E aí, quando você menciona que a questão da qualidade muscular é importante, essa é uma das principais entregas, né, da tecnologia, né? O Body Metrics, a gente consegue visualizar essa questão de gordura intramuscular e a evolução disso, né? Tanto para melhor quanto para pior, né? Então é algo bem legal, não é só a espessura que o Body Metrics consegue ver, como a gente consegue ver a imagem de ultrassom, a gente vê também a melhoria da qualidade muscular, né? Então, bem legal, você estava falando disso, né? O pessoal já retornando aí, vamos lá, vamos fechar a live aí com esse assunto interessante. Existe uma sociedade, né? Existe algumas, mas tem crescido bastante essa atenção do corpo clínico para a musculatura do indivíduo. Vários fatores, né? Primeiro que, do ponto de vista um pouco mais científico, há determinadas, que eles chamam de miocinas, que são substâncias liberadas pelo músculo esquelético em contração. Ótimo. Essas substâncias liberadas exclusivamente pelo músculo esquelético vão atuar de forma sistêmica. Sistema nervoso central, às vezes uma proteção, uma cardioproteção, atua no pulmão, atua no osso, ou seja, faz um balanço muito interessante. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, se o clínico souber, e ele sabe muitas vezes que a terapia que ele está oferecendo, ela é miotóxica, ou seja, o músculo vai cobrar o preço desse movido, se ele puder monitorar essa perda muscular, duas informações importantes. Para o clínico, ele vai conseguir modular a terapia qual ele está propondo. Ou aumentar determinado, ou diminuir tal dose, escolher um outro agente terapêutico. Esse é o ponto. O outro ponto é para a equipe que vai trabalhar no condicionamento desse indivíduo. Se esse indivíduo está perdendo musculatura, primeiro, a equipe da nutrição vai ter que estar atenta a ofertar uma melhor qualidade nutricional. Fundamental. Em paralelo, a equipe que vai trabalhar com condicionamento, vai trabalhar com o estímulo muscular desse indivíduo, exercício, também vai ter que estar atento. Se eu pegar o músculo dele hoje e fizer uma métrica que não é muito sensível, eu vou perder detalhes. E se eu fizer uma análise lá no final, também vai ser mais complicado. Se eu puder intervir mais cedo, ótimo. E se eu puder intervir com uma qualidade, com uma lupa, né? Nessa interação de infiltrado, gordura. Às vezes você mantém massa muscular, mas a sua qualidade está péssima. E aí ele vai determinar lá na frente. Ou seja, são assim, possibilidades enormes de colaboração e tratamento.
Hoje o protocolo que eles têm aplicado lá, ao menos no IBCC, o paciente ele é avaliado, são 2 imagens que eles trabalham, do início do tratamento e durante, né? A questão do quadríceps, o escaneamento de quadríceps e de bíceps. Então, eles usam 2 imagens para determinar essa evolução, porque acho que são 2 segmentos aí, um de membro superior, um de membro inferior, para eles poderem ter essas informações a nível muscular, tanto de espessura quanto de qualidade, na evolução de tudo isso. E quem utiliza realmente essas informações, como você mencionou, de forma mais efetiva ou que utiliza na estratégia, ou estão estudando isso agora, né, que é extremamente também novo, é a equipe de nutrição e nutrologia. Então, é o pessoal da área realmente de prescrição alimentar, porque eu acredito que eles eram muito carentes dessas informações de qual a melhor estratégia nutricional, talvez, para aquele indivíduo que está sob tratamento de câncer, e justamente individualizando isso, né, Fer? Porque qual a melhor estratégia para ele? Será que está dando certo? Ou como a gente otimiza isso, né? Como era mensurado isso até então? Não era, né? O cara era refém, ele fica com informações não tão consistentes, né? E fica no escuro, né? E agora consegue ter dados mais impactantes, mais precisos, né? Mais que clareiam a mente do profissional para ele seguir uma estratégia ou não, né? Ou testar, ou encontrar protocolos, quem sabe, no futuro. Porque hoje a gente sabe que existem para várias doenças, né, protocolos nutricionais, né? E muitas vezes a gente não tem Isso é legal do Body Matters, porque a gente também está em várias CTIs de hospitais, em outros cenários. Hoje no Body Metrics ele entrou nessa questão, porque até então era isso, né? O pessoal, o cara tá na CTI, ele tem uma perda de massa muscular, um nível de sarcopenia às vezes muito alto, e as estratégias nutricionais que eram aplicadas eram numa tentativa de conter isso, ou da melhor forma, né? Mas com a análise da perimetria de panturrilha. Então o cara fica tentando dar um estímulo nutricional e ele vai avaliar de uma forma tupiniquim, vamos dizer assim, né? E hoje eles conseguem ter uma visão mais técnica, né? Não, eu acho que esse cenário, felizmente, tem mudado. Muitas das vezes a gente imaginava, e aí vem algumas imagens na nossa cabeça, por exemplo, se você colocar no Google alguns casos famosos de câncer, né? Por exemplo, o Patrick Swayze, do Ghost. Ele teve câncer de pâncreas, que é um câncer extremamente agressivo. E a gente vê imagens dele, aquelas imagens já num estado avançado de caquexia refratária. Mas a gente imaginava que era um efeito secundário do tratamento, não tinha muito o que fazer. Então, vai ter que perder músculo mesmo. Não vai ter que perder músculo, não. Você tem estratégias hoje de preservar a sua massa muscular, ou pelo menos tentar, né? Nem todas as terapias são tão potentes assim, efetivas assim. Mas você tem estratégia de tentar manter essa massa muscular. Como? O primeiro ponto é isso que você falou, avaliar. Se eu avaliar por peso-altura, eu vou errar. Eu vou errar feio, porque muitos tumores, eles acabam tendo um inchaço muito grande. Alguns tumores retiram gânglios linfáticos, então isso vai gerar linfedema, tanto de membro inferior quanto de superior. Então isso vai dar um erro muito grande na sua análise. E depois, sabendo que você... Se imagine o cenário de você... É um cenário que eu vejo, né? Mas ainda não está muito aplicado, que é uma avaliação contínua da massa muscular e qualidade muscular. Porque ela é rápida. Ela é rápida e ela tem uma cinética muito interessante durante o tratamento. Quando você está numa fase pós-cirúrgica, a sua mobilidade diminui. Então, a sua massa muscular tende a diminuir. Mas aí, como a gente falou hoje, quanto mais cedo melhor, o paciente vai estar andando no corredor, beleza, está dando estímulo, está começando a recuperar a massa muscular.
Claro, não é só estímulo de exercício, você muito bem falou. A equipe da nutrição vai ter que estar atenta com isso e saber como atuar nesse cenário. Isso só vejo benefícios. Para o paciente, vai ser melhor, ele vai ter alta hospitalar mais cedo. Para o hospital, ótimo, o paciente internado é custo, é risco. Para o oncologista, é excelente, porque ele vai conseguir dar dinamismo para a sua prática. Para o paciente, então, ele vai conseguir chegar e buscar uma terapia fora do ambiente hospitalar mais cedo, com uma fundamentação muscular melhor. E fora todas essas associações, né, de que o músculo, bom músculo esquelético, está ligado a uma maior sobrevida. Então, Show de bola. só benefício. Queria agradecer demais, cara, a live, você ter aceitado o nosso convite. E apesar de a gente estar agora fazendo a continuaçãozinha para finalizar, lembrar o pessoal que a nossa live é beneficente, eu acho isso importante. Eu vou deixar eu vou deixar tanto a live na íntegra, né, a parte 1, salva na nosso IGTV. Vou deixar agora essa parte 2 também. E depois, para quem não sabe, as lives ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Depois, elas também viram podcasts que estão no nosso blog, no Spotify. E também no nosso blog fica a live na íntegra, né? Para quem não conhece também o blog da Bodymetrics, está bem legal. Vai dar uma visitadinha lá a partir do nosso site. Vocês conseguem chegar. Tem bastante conteúdo relevante e vários autores bacanas lá publicando. E agradecer muito mesmo você ter aceitado. Nós tivemos algumas intercorrências na quinta não, hoje é quinta, na terça-feira, e estamos aqui no feriadão de manhã. Agradecemos o pessoal aí que ficou com a gente no feriado de manhã, porque o pessoal estava realmente interessado em assistir a live, então a gente agradece. E para quem não conseguiu assistir, nós vamos deixar disponível aí para assistir quando quiser, para escutar em forma de podcast. Então o conteúdo vai estar disponível aí, pessoal. E vamos mais para frente, vamos marcar outras aí, que foi bem legal o bate-papo. Estou contente. Claro, eu também fazer meus agradecimentos aqui a todos. Eu não sei se consegui responder todas as perguntas, mas vou deixar também no post o meu Instagram. Tem também um Instagram que a gente faz um conteúdo um pouco mais científico, que é @moveoncologia. Então, quem quiser uma parte um pouco mais técnica desse assunto, dá uma olhada nesse site, nesse nosso perfil, é bem bacana. E, poxa, eu me coloco aí à disposição. Eu acho que é um assunto que tem que ser tratado, tem que ser discutido. Não adianta a gente ficar falando assim, não fala essa palavra, que aí a gente não vai... A gente vai ficar no mundo medieval, então não dá para continuar nisso. Então contem comigo sim, foi excelente. Espero a vontade de falar enorme. Show de bola, cara. Bom, vamos marcar outras aí. Bom feriado para você, final de feriado, continuidade do feriado aí. E tamo junto, Fer. Grande abração, manda um abraço pro velho, manda um abraço pro Fredão, para todo mundo, pra família inteira que... Todo mundo mora no coração aqui. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal aí que entrou também. Valeu, velhão. Um abraço. Tudo de bom pra você. Até.